Olá pessoal, hoje estamos continuando o nosso assunto sobre listas encadeadas simples. A aula passada eu mostrei para vocês através de um PowerPoint, fomos analisando e revisando sobre listas lineares e fizemos uma introdução à lista encadeada simples, tá? Então, revisando de novo o conceito da lista encadeada, é uma lista onde um conjunto de elementos estão em memória numa ordem lógica, tá? Um elemento após o outro, tá? Isso me garante essa lista. Porém, na encadeada, não necessariamente os elementos vão estar um após o outro fisicamente nos endereços de memória. Então, isso faz com que determinados elementos podem estar numa continuação antes ou depois dos outros. Então, para que a gente continue tendo logicamente esses elementos, cada elemento dessa lista tem que ter o endereço do próximo elemento. Ele tendo esse endereço, eu consigo ir na memória pulando para esses endereços e obtendo todos os meus elementos, do começo ao fim. Na aula passada, então, até eu mostrei para vocês a parte de como inserir elementos. Fizemos até um exercício que eu demonstrei e passei para vocês como atividade, onde essa lista a gente ia inserindo gradativamente um elemento a mais. Fizemos isso até com 5 elementos. E todos eles em posições diferentes da memória e cada elemento tinha o endereço do seguinte. Então, hoje, continuando, eu vou partir do suposto que nós já temos alguma coisa na memória e o que podemos fazer com ele. Como exemplo de hoje, a gente vai ver o listar, ou seja, eu percorreria essa lista para visualizar esses elementos que estão armazenados nessa lista. Bom? Esse algoritmo do listar, que depois eu vou comentar melhor com vocês, eu poderia estar utilizando esse algoritmo de percurso para qualquer outra coisa, ou seja, sempre que eu precisar percorrer uma lista que já tem alguns elementos na memória, eu posso usar esse trecho de algoritmo para fazer isso daí. Antes até da gente começar o nosso percurso nessa lista, eu coloquei algumas coisas aqui na lousa para a gente poder estar trabalhando. Para iniciar, então, vamos começar aqui, ó. Nós temos uma struct, tá? Que eu defini aqui de struct lista. Eu disse que dentro dela tenho 2 elementos, tá? Um elemento chamado x, que é inteiro, ou seja, a minha lista vai ser composta por números inteiros. E para ela ser encadeada ou ligada, junto dela tem alguém ponteiro, que no caso eu chamei de prox de próximo, né? Que ele é do tipo struct lista, ou seja, ele é do tipo da própria estrutura que eu estou definindo. Então, o objetivo desse prox aqui é, nesse trechinho, eu armazenar o endereço do próximo item da minha lista. Bom? Então, é uma struct bem simples, apenas números inteiros e sempre tem esse pedacinho do endereço de próximo. Fechando aqui a struct, eu aproveitei a definição dessa estrutura e já declarei 2 variáveis, que é início e fim, que a gente trabalhou a semana passada, tá? A início é uma variável ponteiro, o objetivo dela é conter o endereço do primeiro dessa lista, porque assim eu posso ir nesse endereço e começar daí percorrer. E a variável ponteiro fim, ela teria o endereço do último dessa lista, porque quando eu precisar fazer uma inserção de fim ou ir lá no final para alguma coisa, eu sei exatamente onde essa minha lista está terminando. Então, essa parte inicial aqui é global. Eu declarei no meu programa fora de qualquer função, tá? Então, início e fim são globais, quaisquer funções do meu programa eu poderia estar trabalhando com ela. Deste lado daqui, para a gente relembrar, eu fiz alguma coisa parecida com o que a gente tinha feito no exercício da aula passada. Eu montei alguma coisa que, se eu tivesse feito algumas inserções, eu teria a minha memória desse jeito. Então, pelo que eu posso ver aqui, ó, eu tenho 4 itens nessa minha lista, ou seja, eu fiz 4 inserções. Após a 4ª inserção, a minha lista estaria com 4 elementos. Aqui está minha variável início, minha fim, tá? Que estão aqui. No outro videozinho, eu trabalhei uma outra variável ponteiro chamada novo, que é aquela que eu usava para receber o endereço de memória e ir nesse local de memória armazenar alguma coisa. Aqui eu não coloquei nem a variável novo porque nós não estamos fazendo inserção.
Então, na parte de percurso não há necessidade daquela variável, apenas da início e da fim. Então, exemplificando, vamos supor que eu tenha feito 4 inserções, tá? Minha memória estaria desse jeito aqui. Então, se eu fosse olhar alguma coisa aqui, ó, eu sei que no endereço 100 de memória, que está armazenado na variável início, eu tenho onde começa o primeiro elemento dessa minha lista. Então, se eu fosse nesse endereço 100, ó, chego aqui no endereço 100 de memória, eu encontro a minha primeira struct, o primeiro item da minha lista, que a gente chama de nó também, tá? Tem o meu pedacinho X e meu pedacinho prox, que é esses 2 elementos da estrutura que estão aqui. Por exemplo, nesse X eu coloquei o número 10. Foi um elemento que eu resolvi colocar lá o número inteiro. E aqui está dizendo que o próximo elemento da minha lista está no endereço 400, não é o número 400. Lembrando que prox é uma variável ponteiro, então dentro de variáveis ponteiros a gente só armazena endereços. Então em prox eu tenho o endereço 400. Se eu vier então no endereço 400 de memória, que está aqui embaixo, eu obtenho o número 12 armazenado no pedacinho X, tá? Nossa lista está em ordem crescente. Então, eu tenho aqui o número 12. Onde está o próximo depois do 12? Está no endereço 300. Onde é o endereço 300? É aqui, ó. Se eu vier no endereço 300 de memória, eu tenho o número 15. Bom? Que está no pedacinho X. Depois dele, existe alguém no endereço 200. No endereço 200 está aqui, onde eu tenho o número 18. Quem está depois do 18? Nulo. Se está marcado nulo, significa que no momento 18 é o último da nossa lista. Então, relembrando que isso daqui, eu fiz 4 inserções. Eu trabalhei aquele algoritmo que eu conversei com vocês na última aula. Bom? Então, eu teria feito essas 4 inserções. Inclusive, aquele exercício que eu passei para vocês era para fazer isso daí. Ir montando alguma coisa para que ficasse em ordem crescente. Então, eu estou pressupondo que eu já tenho alguma coisa assim na memória. Tá? Então, nós vimos que eu fiz até essa passadinha aqui, a gente viu que realmente eu fui do 10 para o 12, para o 15, para o 18, tá bonitinho. Então, minha variável início está com o endereço 100, que é o primeiro. A minha variável fim está com o endereço 200, que é o último. Quer dizer, o 18, no momento, é o meu último. Se por acaso eu inserisse, por exemplo, o número 30 agora na minha lista, em algum outro lugar da memória, o 30 seria um número maior que todos eles, então o endereço dele seria atualizado aqui na variável fim. Quem faz isso? O algoritmo da função inserir. Se eu tivesse agora colocado o número 5 na minha lista, tá? Que seria o mais baixo de todos, eu ganharia um outro espaço de memória para armazenar esse 5, e como ele era o primeiro, né, em ordem crescente, o endereço de memória onde está esse 5 seria atualizado na minha variável início. Então, a início e fim, a própria função inserir trabalha isso. Mas como a gente comentou, hoje eu vou falar a parte do percurso, que é um algoritmo desse tipo que está aqui. Então, eu tenho aqui uma funçãozinha que eu chamei de listar. Essa função listar, ela tem o objetivo de visualizar, quer dizer, colocar na memória quais os números que até o momento estão armazenados nessa lista, tá? Então, ela teria que estar mostrando 10, depois o 12, depois o 15, depois o 18. Porque essa é a minha sequência lógica dentro da lista, não a sequência física, certo? Então, esse algoritmo aqui me garante isso daí. Então, vamos analisar, né, fazer um teste de mesa em cima desse algoritmo que está aqui. Temos aqui, então, nossa funçãozinha chamada listar. Ela não recebe nada, né? Quer dizer, quando eu chamo a listar, eu não preciso passar parâmetro nenhum para ela. Ela é do tipo void, não tem retorno. E aqui está o conteúdo. Dentro dessa funçãozinha listar aqui, eu estou declarando uma variável ponteiro também, chamada aux. Aux é auxiliar, né? Uma variável que vai nos auxiliar dentro dessa função. O tipo dela é struct lista, ou seja, é do tipo dessa estrutura. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que dentro dessa variável ponteiro eu posso armazenar endereços de alguém que seja deste tipo, que seja uma struct list. Bom, eu já até tinha colocado ela aqui, no momento ela ainda não tem nada, ela só foi declarada, está aqui a aux. Lembrando que início e fim são globais, foram declaradas aqui no começo, fora da função, das funções.
A AUX foi declarada dentro da lista, portanto ela é uma variável local. Bom, está aqui criada, aqui eu fiz um if, esse if é para quê? Se eu entrei nessa função listar, eu quero percorrer a minha lista. O fato de eu percorrer significa que deve existir elementos lá dentro. E se não existir, seria interessante a gente mostrar para o usuário uma mensagem, ó, não temos elementos na lista, então não temos nada para listar. Então eu fiz aqui um if para verificar isso daqui. O que eu estou testando nesse if? Aqui eu poderia estar usando tanto a variável início como a variável fim. Por quê? Porque quando a nossa lista está vazia, a variável início e fim não podem ter endereços de memória, porque não existe nem começo nem fim, não existe a lista. Então, sempre nos nossos programinhas, a gente inicializa essas duas variáveis com a palavrinha null, tá? Null é uma palavra que é uma palavra reservada, né? Que a gente usa para variáveis ponteiros para simbolizar não temos endereços de memória verídicos dentro dela, bom? Então, aqui eu, no caso, perguntei pela início. Então, if a variável início tem o conteúdo igual ao valor null, se escreve em maiúsculo. Se isso for verdadeiro, eu daria essa mensagem no vídeo, ou seja, lista vazia, e colocaria um return. Então, ó, return sem nada. Lembrando que a gente pode dar return sem nada para funções que são do tipo void. Bom, ou seja, eu daria essa mensagem e voltaria lá para o ponto do programa que havia chamado essa função listar. No nosso caso, o nosso início não está com valor nulo, ou seja, pelo menos um elemento deve ter lá dentro. Então, eu tenho alguma coisa para listar. Passando então para cá, vamos fazer aqui a parte de baixo. Chegando aqui, eu estou mandando para o vídeo essa mensagem, números na lista. Então, a gente poderia até construir uma visualização do vídeo aqui, né? Colocando no vídeo isso daqui, poderia aparecer esse texto lá em cima. Simbolizando o nosso vídeo, mandei aquela mensagem para cá. Isso aqui está fora de qualquer coisa, na parte sequencial. Está aqui bonitinho. Aí na nossa sequência, o que eu tenho aqui? Aqui, propriamente dito, essa parte daqui para frente, é o trecho do nosso algoritmo de percurso numa lista encadeada simples, tá? Eu preciso, então, de uma variável AUX, que é essa que eu criei aqui em cima, qualquer variável, né, que seja do tipo dessa estrutura, para que dentro dela seja armazenado o endereço do primeiro item da lista. Por quê? Eu vou fazer um percurso, quer dizer, eu quero ir do primeiro elemento para o último, então eu preciso saber onde essa lista começa. Eu sei que a minha variável início contém o endereço da primeira, bom? Mas eu não vou mexer com ela durante esse percurso, porque algumas vezes eu precisaria estar mudando o endereço dela. Então, para não estragar o valor de início nem de fim, a gente utiliza-se de outras variáveis que possam temporariamente estar fazendo o trabalho delas. Que é o caso, então, da nossa AUX que eu criei aqui. Eu estou jogando dentro da variável AUX o conteúdo da variável início, tá? Conteúdo dela. As duas podem, né, uma jogar o valor para a outra, porque as duas são do mesmo tipo, são do tipo struct lista. Então, o que eu estaria jogando dentro de AUX? O conteúdo de início, que é o valor 100. Então, temos aqui o valor 100. Bom, a AUX, então, agora está inicializada com o endereço do primeiro elemento da nossa lista, que é esse que está aqui. Aqui nós temos o quê? Uma estrutura de repetição. Por que uma de repetição? Porque eu não sei quantos elementos eu tenho, tá? Então, uma estrutura de repetição, eu vou passando ali até chegar no final. Então, eu coloquei aqui uma estrutura de while, com uma condição aqui no meio. Nossa condição aqui, eu estou perguntando que eu vou fazer este conteúdo aqui dentro, que são esses dois itens, enquanto a minha variável AUX, que é essa aqui, tiver um conteúdo diferente, exclamação igual, diferente do valor null. Por que o valor null? Porque lembra-se que o valor null, ó, o último elemento da nossa lista tem um conteúdo null dizendo não existe mais ninguém. Então, a partir do momento que a nossa variável AUX chegar
com conteúdo nulo, quer dizer, não existe mais nada para percorrer, significa que a lista vai ser terminada. Bom, então a gente vai ver no nosso teste de mesa que a gente vai chegar nisso daqui. Então, enquanto AUX for diferente de nulo, eu vou fazer o que está aqui. AUX é diferente de nulo? Ela está com o valor 100. Então, se está com o valor 100, é diferente de nulo. Então, é verdadeiro. Vamos fazer esses dois itens que estão aqui dentro. Como a nossa ideia aqui é visualizar alguma coisa, a primeira coisa que eu estou fazendo aqui dentro é mostrar na memória, mostrar no vídeo o que eu tenho na memória naquele endereço que está nessa variável AUX, que é o endereço 100, tá bom? Então, a variável 100, a AUX aqui tem endereço 100, que eu chegaria aqui, eu estou apontando para esse endereço de memória. Quer dizer, eu posso, a partir desse endereço 100, olhar alguma coisa em X ou olhar alguma coisa em proxy, a partir de AUX, tá? Então, olha como é que eu mostro o conteúdo desse X no vídeo. Não posso simplesmente mostrar X. X faz parte do item de uma estrutura. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou mostrando no vídeo o que tem X no endereço que está dentro de AUX. Eu usei uma setinha. Isso eu tinha mostrado para vocês umas 2 aulas atrás, quando eu fiz a parte de ponteiros com estruturas. Um ponteiro, sempre quando tem endereço de uma estrutura, para acessar os itens dessa estrutura, ele usa a setinha, que é o sinal de menos com o sinal de menor. Bom? Então, aqui eu coloquei, eu quero mostrar no vídeo que tem dentro da variável X deste endereço que está em AUX. É isso que eu estou falando aqui. Então, o que o processador faria no momento? Ele vai em AUX, pega o endereço que está lá, que é 100, vai nesse endereço 100 e pega o conteúdo de X desse endereço 100. Ou seja, ele estaria pegando o conteúdo 10. Então, é o número 10 que vai ser colocado no vídeo. Tá bom? Aqui na frente eu coloquei até um /T, lembrando que /T é um tab, porque eu não quero colocar na linha de baixo, eu quero colocar na frente, tá? Vai dar um tab, né? O cursor vai ficar parado mais ou menos por aqui, esperando que algo aconteça. Então, fiz o nosso tab aqui. Mostrei no vídeo, ótimo. Agora, o que eu teria que fazer na sequência? Eu tenho que mostrar o próximo elemento que está nessa lista. Como é que eu vou para o próximo elemento dessa lista? Uma vez que AUX é sempre que me mostra alguma coisa, sempre o que está em AUX é que a gente mostra o conteúdo da variável X. Eu preciso que essa variável X, AUX, seja atualizada com o próximo endereço dessa lista. Bom? Então, eu preciso jogar dentro dela algo, armazenar dentro dela alguma coisa. Armazenar o quê? O endereço do próximo depois desse número 10 que eu estou aqui. Relembrando, o pedacinho prox que está aqui na frente, ele tem o endereço do próximo depois do 10. Não é isso que a gente tinha visto? Dentro desse pedacinho prox está escrito o quê? Endereço 400, que é o nosso 12. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar dentro dessa variável AUX este endereço 400, que é para da próxima vez ele vir para cá. Então, como é que eu faço isso? Eu pego o conteúdo da variável prox, que é aquele 400, e a parte prox deste endereço que está em AUX, ou seja, do endereço 100. No endereço 100 eu pego o conteúdo de prox, então eu pego no 400, este 400 eu estou armazenando na variável AUX, tá? Então eu viria aqui e colocaria um 400 lá, tá? Então, essa linha aqui é uma linha muito importante, que a gente não pode esquecer. Ela que me garante que eu estou passando para um próximo elemento que está nessa lista. Bom? Então, AUX agora está com o endereço 400. Aqui acabou. Vou voltar para trás nesse while e vou perguntar agora, AUX ainda é diferente de nulo? A AUX é diferente de nulo. Então, vamos entrar aqui novamente. O que eu vou fazer aqui de novo? Eu vou mostrar no vídeo o que tem dentro da variável X deste endereço que está em AUX. Então, agora AUX tem o endereço 400, eu vou na memória, no endereço 400, o pedacinho X de lá está marcado 12. Então, vamos ter um 12 sendo visualizado aqui. Bom, mais um tab acontecendo, o professor vem aqui para frente. Tudo bem.
Então, de novo, como eu tenho que fazer o quê? Que da próxima vez que eu passar aqui, eu posso ir para o próximo da nossa lista que está na memória. Então, precisamos atualizar essa variável AUX, ou seja, ela tem que receber o endereço do próximo depois desse 12. Então, eu vou lá nesse endereço que está em AUX, que é o 400, tá aqui, né? Pego o conteúdo do prox, do próximo, que está lá nesse endereço 400. Então, nesse endereço 400, o prox é esse pedacinho aqui que está marcado 300, bom? Esse 300 eu armazeno na própria variável AUX. Então, agora temos um endereço 300 de memória lá dentro. Então, 300, está atualizada bonitinha, tá? Que vai ser o endereço do 15 agora, tá? Então, tá certinho a nossa lista. E ela tá certinha também porque a função inserir contribuiu para que esses endereços estassem bonitinhos. Bom, voltando de novo no while, AUX é diferente de null, AUX é diferente de null. Então, entra aqui de novo. Entrando aqui de novo, o que eu vou fazer? Novamente, mostrar no vídeo o conteúdo da variável x, que está nesse endereço AUX, que é o endereço 300. Então, se a gente vier aqui no endereço 300, nós temos o número 15. Este 15 vai para o vídeo. Mais um tab, o cursor vem para cá. Novamente, atualizamos o conteúdo da variável AUX. Então, vamos de novo. O que nós estamos? Estamos no endereço 300, que é esse daqui. Neste endereço 300, pegamos o endereço do próximo. Então, no endereço 300, o prox é esse aqui, que tem um valor 200, que é o endereço 200. Este 200, a gente armazena na variável AUX. Atualizamos. Vamos atualizar. Certo? AUX agora ganhou um novo endereço, que é o endereço 200, próximo da lista. Voltando para trás, estamos aqui de novo na condição do while. AUX ainda é diferente de null? AUX é diferente de null, então não chegamos ainda no fim da lista. Vamos entrar novamente aqui. Vamos mostrar o conteúdo de x desse endereço que está em AUX, que é o endereço 200. Então, lá no endereço 200, o conteúdo do pedacinho x é o valor 18. Então, esse 18, vídeo. Colocamos lá um 18, mais um tab, o cursor vai ficar parado aqui. Vamos atualizar novamente a AUX para ir para o próximo, bom? Lembrando uma coisa, por isso que nós não estamos usando a variável início para ficar pulando, porque senão a gente estaria estragando o conteúdo dela, tá? O conteúdo dela não pode ser alterado. A AUX pode, que é uma variável local aqui dentro, eu posso ficar mudando o valor dela. Então, por isso que nós estamos trabalhando com uma variável auxiliar. Atualizando, então, AUX, como é que a gente faz de novo? Pego esse endereço, que está em AUX, que é o 200, vou lá nesse endereço 200 e pego o conteúdo de próximo. Então, o que está marcado no prox desse endereço 200? Está marcado o conteúdo null, ou seja, um valor de endereço inexistente. Mas este null tem que ser armazenado em AUX. Então, vamos lá. Aqui. Certo? Null pode ser armazenado em variáveis ponteiros. Coloquei esse conteúdo lá dentro. Volto para trás. Aqui, AUX é diferente de null? Não, agora é falso. AUX tem um conteúdo null. Então, esta condição deu falsa. Se deu falsa, eu não entro mais aqui dentro. Vou para fora desse while. Para fora desse while, eu achei a chave que fecha a função listar. Ou seja, eu terminei essa minha função listar. Eu passei aqui 4 vezes, porque eu tinha 4 elementos na minha lista. Se a minha lista tivesse com 50 elementos, eu ia passar aqui 50 vezes até que eu obtivesse o valor nulo. Sempre, apenas um deles é que pode ter esse conteúdo nulo, que seria o último, logicamente, da nossa lista. Bom? Então, ó, essa funçãozinha que a gente fez aqui foi um exemplo de alguma coisa que pode ser feita com percurso.
Sempre que a gente trabalhar percurso, tem algumas linhas aqui que fazem parte. Ou seja, nós sempre precisamos de uma variável que possa ser inicializada com o primeiro, precisamos de uma estrutura de repetição, tá? Que possa trabalhar essa repetição, sempre testando se essa variável que foi inicializada chegar a nulo. Aqui dentro a gente faz alguma coisa de acordo com o objetivo da função. Como no caso aqui era listar, que era alguma coisa bem simples, a gente apenas fez o visualizar. Mas poderia ser uma função para pesquisa, então aqui nesse trecho eu poderia ter um if, perguntando alguma coisa, sempre algo, setinha, aquele nome daquele elemento, testando alguma coisa. E essa linha aqui é imprescindível, não pode ser esquecida, tá bom? É a linha onde a variável AUX está sendo atualizada, isso me garante o percurso dentro dessa lista, tá bom? Então isso aqui, gente, foi para mostrar para vocês. Eu vou estar disponibilizando esse trecho aqui de conteúdo, eu vou colocar uma parte de conteúdo lá no Moodle. Vai ter exercício para vocês trabalharem alguma coisa hoje referente a isso daqui, tá? Que é a parte de percurso, não necessariamente vai ser de listar, mas alguma outra coisa que a gente vai poder estar mexendo, fazendo esse trechinho de percurso. E testem e me enviem depois, tá bom? E por hoje é só. Outra aula, continuaremos com outras coisas. Muito obrigada!